Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Quem vos fala é o professor Márcio. Trago para vocês uma questão que caiu na UERJ, é uma questão da UERJ, uma questão discursiva. A questão me traz uma função polinomial quadrática. Mas antes de começarmos a resolver, eu vou pedir a você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa força para a gente atingir mais e mais pessoas e esse vídeo chegar a mais e mais alunos que necessitam de um reforço matemático. Uma outra coisa, caso você não seja inscrito, se inscrever, aperte o sininho das notificações para você receber todos os vídeos, porque a gente posta aqui vários vídeos diariamente. Então, sempre estamos postando vídeos aqui para reforçar aí a galera aí que está querendo fazer um concurso, etc. E não esqueçam, antes de mais nada, antes da gente começar, deixe o seu like para você não esquecer. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo seu televisor, por favor, entre lá no seu smartphone, se inscreva e deixe o seu like, isso vai ajudar muito o canal. Te agradeço de coração. Então vamos a resolver a questão que diz o seguinte: observe a parábola de vértice V e gráfico da função definida por y igual a x ao quadrado mais bx mais c, que corta o eixo das abscissas no ponto A e B. Então peraí, ele corta o eixo das abscissas no ponto A e B. Então eu posso afirmar que este ponto aqui, ó, é x', x1, vou chamar de x1. E esse ponto aqui, ó, é x2. Isso é uma informação importante. Continuando a leitura, e eu peço desculpa aí se eu passar algum helicóptero aqui, é que eu estou numa direção próxima ao aeroporto e aqui é a rota de helicóptero. Continuando, calcule o valor numérico de delta igual a b ao quadrado menos 4ac, sabendo que o triângulo aqui, ó, estamos vendo aqui um triângulo, vou até pintar aqui, ó. O triângulo ABV é equilátero. Opa, informação importante, hein? Triângulo equilátero. Mas note, ele não deu valor nenhum, não deu valor numérico nenhum. Ele quer que você encontre o valor numérico de delta, ou seja, do discriminante da equação. Então nós vamos abordar o seguinte: para resolver essa questão, nós temos que saber o seguinte: o lado do quadrado, o lado do triângulo equilátero, né? O lado ali, nós temos o lado em relação à expressão das raízes. As raízes expressam o lado do triângulo equilátero. Basta eu fazer x2 menos x1. Tudo bem? Mas como é que eu acho as raízes de uma equação do segundo grau? Ou fazendo a função igual a zero lá, né, o y igual a zero, eu vou transformar essa função numa equação do segundo grau. E como é que eu acho essas raízes x2 e x1? Bom, é de conhecimento de todos, acredito que sim, é uma questão, um assunto muito abordado no 9º ano e no ensino médio todo. O pessoal chama de fórmula de Bhaskara, né? Mas não é bem a fórmula de Bhaskara, o nome não é fórmula de Bhaskara, é fórmula resolutiva da equação, que diz o quê? Que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, é assim que a gente acha as raízes da equação, sobre 2 vezes o a, donde nós podemos concluir 2 raízes ali. E eu falo para vocês, existem 2 raízes porque eu posso afirmar que essa equação dada ali tem 2 raízes? Lógico que tem. Foi dado no problema que a parábola toca o eixo
das abscissas em 2 pontos, e esses 2 pontos são distintos. É mais uma informação para nós. Nesse caso, o delta é maior do que zero. Então, x2, que eu vou me preservar, dizer que esse x2 é a raiz maior, né? É menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E x1 é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Tá, e daí? E daí que, a partir desta informação, a gente consegue achar o L, ou seja, o lado do triângulo equilátero. Então, o lado do triângulo equilátero, de acordo com o que nós já abordamos aqui, a distância aqui de A até B é x2 menos x1, nós podemos colocar como sendo menos b mais a raiz de delta sobre 2a, menos, olha lá, o menos do x2 linhas menos x2 menos x1. Então, eu vou usar parênteses aqui, menos b menos a raiz de delta sobre 2. Ah, meu Deus, como a pessoa pode... Então, daí a gente conclui que o L é menos b mais a raiz de delta. Todos concordam que as frações estão sobre o mesmo denominador. Eu posso escrever apenas uma fração com denominador comum. Então, eu vou tirar dos parênteses o que está aqui, ó. Lembrando que eu tenho um menos antes. Então, menos com menos dá mais b menos a raiz de delta. Isso tudo sobre 2 vezes o A. Então, daí a gente conclui que o L, notem que deu bom para nós, podemos cancelar o B com B, ficamos com 2 raiz de delta, né? Raiz de delta, aqui é mais, tá, pessoal? Eu troquei o sinal menos, né? Menos com menos dá mais. 2 raiz de delta sobre 2a, que mais uma vez eu posso fazer uma simplificação e encontrar para o lado do meu triângulo equilátero a expressão a raiz de delta sobre a. Olha que legal. Achamos o lado em função do delta da minha equação do segundo grau. O lado do quadrado está em função do delta ali, ó, delta sobre a. Raiz de delta sobre a. Só que é o seguinte, uma observação que a gente pode olhar no gráfico é o seguinte: se eu projetar aqui, e com certeza, né, o vértice, né, o V ali, ó, o vértice V coincide com o Y do vértice, ou seja, a ordenada do vértice, né, aqui é o Y do vértice. Só que nesse caso aqui, como ele está para baixo, ele é negativo, né? Agora, observa o seguinte, esse Y do vértice, ele também coincide com a altura do meu triângulo, tá? Então, vou até escrever aqui com uma canetinha diferente. Olha a altura. Olha a altura do meu triângulo equilátero, ó. E aí, é o H do triângulo equilátero, né? Agora, eu posso concluir, então, que a altura do triângulo equilátero é igual a quem? Ao Y do vértice, né? Então, a altura do triângulo equilátero é igual ao Y do vértice, só que é o seguinte,
Num triângulo equilátero, a altura ela não vai ser negativa, então a gente vai considerar apenas o y do vértice em módulo, ou seja, é essa distância despreza-se o sinal negativo. Então, ao invés da gente usar a fórmula com o sinal negativo, a gente vai usar a fórmula com um sinal positivo, né? Então, lembrando, quem é a altura de um triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero é dado pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a quê? O y do vértice, qual é a fórmula do y do vértice? O y do vértice é o y do vértice é menos delta sobre 4A. Só que como nós vimos ali, ó, nós queremos apenas o quê? A distância. Nós vamos desprezar esse menos, vamos colocar apenas delta sobre 4A, porque módulo é distância, não tem como colocar negativo ali como resultado, certo? Y do vértice não pode ser igual a menos delta sobre 4A, e sim o módulo do Y do vértice, o módulo do Y do vértice é delta sobre 4A. Daí que nós podemos voltar anteriormente nos cálculos e verificar que o lado do nosso triângulo, porque nós precisamos do lado aqui, o lado do nosso triângulo é o quê? É a raiz de delta sobre A. Então vamos trocar aqui. Então, ó, a raiz de delta sobre A, isso é o L, vezes a raiz de 3 sobre 2, isso é igual ao delta sobre 4A. Posso fazer minhas simplificações aqui? Nesse caso, ó, eu tenho aqui, ó, a raiz de delta vezes a raiz de 3, eu posso escrever tudo num radical só. Vou colocar um pouquinho para cima aqui. Posso colocar tudo isso aqui num radical só, né? Raiz de delta vezes raiz de 3 vai dar a raiz de 3 delta. Isso sobre 2A. Isso é igual a delta sobre 4A. Percebe que eu posso dividir o meu denominador aqui, ó, por 2A. Por 2A. Posso dividir? Simplificar? Porque aparece 2A aqui e aparece 2A aqui. Então, aí eu passo a ter o quê? 2 por 2 dá 1, vai desaparecer aqui, vai ficar apenas a raiz de 3 deltas. E aqui eu vou ter o quê? Delta sobre o quê? Sobre 2A. Jogo, desculpa, perdão, 2A não, cancelei o A com A. O A eu cancelei ali. Cancelei o A com A. O 2 dá 1 e aqui dá 2. Certo? Posso multiplicar aqui, ó, em cruz. Vou obter o quê? Vou obter delta igual a 2 raiz de 3 delta. Tá, e daí? E daí que para eu tirar esse sinal de radical, e nós sabemos que o nosso delta vai ser positivo, independente de qualquer coisa, o delta é positivo, por quê? Porque ele tem duas raízes reais distintas. Eu posso elevar tudo ao quadrado, né? Ó, vou elevar ao quadrado aqui e vou elevar ao quadrado aqui. E aí fiquei com
Fiquei com delta ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 vezes 3 deltas, certo? E aí temos que delta ao quadrado é igual a 4 vezes 3, 12, né? 12 delta. Como o delta é positivo, eu posso simplificar, né? Jogando esse delta para lá ou apenas cancelando. Eu posso cancelar, dividir por delta vai dar delta. Dividindo aqui por delta vai dar 12. E aí nós encontramos o valor numérico para o delta. Mas, professor, ali é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Não importa, delta é igual a isso aqui. Então, isso aqui é igual a 12, certo? Agora, se me perguntasse, se você tivesse essa dúvida e me perguntasse qual é o valor de B, de A e de C, não dá para a gente chegar a essa conclusão, porque as informações que foram dadas no problema não nos permite encontrar esses valores de A, de B e de C, ok? Então é isso. Essa questão eu achei muito interessante, uma questão bacana pra caramba, que a gente acha o valor do delta aí sem ao menos ter valor algum ali, só fazendo a observação do gráfico, uma questão muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscreva novamente, mais uma vez eu peço que se inscreva no canal. Deixe o seu like, não deixa de dar o like, que vai me ajudar muito a divulgar esse vídeo para mais e mais pessoas. Se você puder compartilhar também, eu agradeço. Até a próxima aula.